Você conhece Jó, aquele homem de fé inabalável. Você o vê como um exemplo de paciência, mas eu o conheci de verdade. Eu fui aquele enviado para destruí-lo. Eu fui o espírito que tentou Jó. Houve um dia específico. O trono foi convocado e todos nós, mesmo os malditos, mesmo os destituídos, fomos chamados à presença dele. Eu estava lá, entre os filhos, entre os que servem com asas e os que rastejam com orgulho queimado. E então, ele falou, com aquela voz que não grita, mas quebra montanhas: "Viste o meu servo Jó?" Aquele momento foi o início do meu inferno. Aquele homem estava cercado, protegido, era próspero, fiel, intocável. Cada palavra dele subia como perfume. Cada pensamento dele queimava como incenso. E eu o desafiei. Sim, eu ousei dizer: ele só te serve porque tem tudo. Eu sabia que aquela ousadia não ficaria impune, mas eu queria a chance. Eu implorei por ela e ele me deu. A permissão veio como uma lâmina. Tira tudo dele, mas não toque em sua vida. Foi como música para os meus ouvidos em ruínas. Eu desci com o fôlego do desespero. Eu atingi os bois, matei os jumentos, fiz cair fogo sobre as ovelhas, roubei os camelos, assassinei os servos. E por fim, eu trouxe o vento que derrubou a casa onde estavam os filhos dele, 7 filhos, 3 filhas, todos mortos, num só dia. Eu queria ouvir o som da blasfêmia. Eu esperava o grito: "Maldito seja o Senhor!" Mas sabe o que eu ouvi? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fiquei em silêncio. Eu, um espírito milenar, fui humilhado por um verme de carne e ossos. Eu voltei, eu fui até ele de novo e disse: "Toque na pele dele, no osso. Ninguém resiste à dor física. Ele te amaldiçoará." E a resposta veio como gelo queimando: "Eis que ele está nas tuas mãos. Apenas poupa-lhe a vida." Aí eu desci com um enxofre. Eu trouxe chagas, feridas abertas, vermes rastejando sobre carne viva, febre, coceira insana. Eu o deixei irreconhecível. E ele sentou-se no chão, com um caco de telha, e raspou a própria pele. Nem sua mulher o reconhecia. Ela disse: "Amaldiçoa teu Deus e morre." E eu sorri. Finalmente, talvez agora. Mas ele disse: "Aceitaremos de Deus o bem e não o mal." Como? Como pode alguém aceitar a dor com a mesma boca que louva? Ele ficou em silêncio, mas eu ainda não tinha terminado. Eu usaria palavras agora, farpas, veneno vindo dos amigos. 3 línguas afiadas com teologia barata. E um quarto, ainda mais perigoso. A guerra não estava vencida, mas naquele momento eu soube. Não era Jó que estava sendo testado. Era eu. E eu estava perdendo. Quando a carne falha, eu uso a mente. Quando o corpo sangra, eu sussurro dúvida. E quando o silêncio é muito forte, eu falo através de amigos. Eles chegaram. Elifaz, Bildade e Zofar. 3 pedaços, de arrogância disfarçada de sabedoria. 3 sacerdotes da lógica humana, cuspindo teologia como se entendessem o céu. No início ficaram em silêncio 7 dias, chocados, calados, como se o sofrimento de Jó fosse contagioso. E quando abriram a boca, foi aí que eu agi. Você pecou, Jó. Você merece. Deus é justo, então algo você esconde. Eles vomitaram doutrina como lâmina. Eles enfiaram eu culpa goela abaixo. E eu, atrás de cada palavra, sorria. Porque quando o mundo te acusa e teus próprios irmãos assinam embaixo, é aí que a alma começa a rachar. Jó não blasfemava, mas começou a questionar. E quando um justo questiona, o inferno celebra. Ele começou a falar do ventre, da morte como descanso, da escuridão como alívio.
Eu pensei, agora sim, agora ele vai virar as costas. Mas mesmo em sua dor, mesmo sangrando por dentro, ele dizia, ainda que ele me mate, nele esperarei. Meu ódio crescia. Eu usei Elifaz para atacar de novo. Quem sendo inocente jamais pereceu? Como quem diz, se está sofrendo é porque mereceu seu lixo. E Jó resistia, com as palavras, com o espírito, com a fé. Ele respondia sim, mas sem abandonar. Eu comecei a vacilar. O que mais eu podia fazer? Eu o toquei com dor, destruí seus bens, matei seus filhos, fiz a mulher virar veneno, enchi sua mente de agulhas e mesmo assim ele ainda olhava para o alto. Mas então o céu falou, não com trovão, não com espada, mas com perguntas. De onde vem a luz, Jó? Quem fechou o mar com portas? Você já deu ordens. Amanhã. E cada pergunta era um tapa na boca da dúvida, um chute no peito da lógica humana, uma sentença sobre meu orgulho. Jó se calou. E eu fui silenciado. Aquele homem de carne aberta e olhos inchados disse, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E então ele se arrependeu, não pelos pecados que não cometeu, mas por ter duvidado. E, naquele momento, eu percebi, não era ele que estava em teste, era a humanidade. Jó teve tudo em dobro, filhos, riquezas, honra. E eu voltei ao abismo, frustrado, humilhado, derrotado por um homem que não blasfemou. Você o vê como símbolo de paciência. Eu o vejo como o carrasco da minha arrogância. Porque Jó não só venceu a dor, ele me venceu. E desde então, eu tenho medo daqueles que sangram, mas continuam louvando. Sabe o que mais dói no inferno? Não é o nome de Jesus sendo gritado. É quando ele é sussurrado por alguém que está quebrado. O céu canta quando tudo vai bem, mas treme quando um servo, coberto de cinzas, ainda dobra o joelho. Porque existe um tipo de fé que não é bonita. É a fé suja de sangue, cheia de lágrimas secas no rosto, rouca de tanto orar, mesmo sem resposta. Essa fé é mortal, não para a carne, para nós. Quando você levanta os braços sem força, quando louva com a garganta cortada pela dor, quando diz, eu confio, mesmo em silêncio, é aí que os tronos sombrios racham, é aí que principados gritam, é aí que o inferno recua, não por gritos, mas por constância. Você quer saber o que nos faz correr, crente? Não é tua teologia, não é teu versículo decorado, é teu joelho machucado, é teu sim no escuro, é tua fidelidade quando ninguém vê. Jó provou isso, e até hoje, toda vez que alguém resiste, eu sinto o cheiro dele de novo. Então ouve bem, você, servo ferido, cansado, humilhado, a gente sabe quem você é. A gente te marca, a gente tenta te calar, porque você é um problema. Você que levanta da queda, você que prega com dor, você que continua mesmo quando quer parar. Você é o tipo de gente que destrói o inferno em silêncio. E a verdade é que nós, os caídos, somos forçados a confessar. Os fiéis que não desistem são as armas do céu. Siga e comente Deus é fiel para mais contudo como esse.